que mostra o nosso injetor de sinais de rotação e fase, o simulador, e daqui vai até a injeção IAW4FB. A ECU tem que responder. Observe bem que tem que responder. Para poder fazer um painel no automóvel. Você imagina você com um painelzinho legal, os dois pulsos de 25 milissegundos, analisar isso com o analisador lógico, aí sim você vai precisar fazer essa transferência da linha CAD, os dados que trafegam entre a ECU e um scanner, por exemplo. De jeito nenhum. Aqui não. Olá pessoal, tudo bem? Já tem bastante tempo que muita gente vem até o nosso canal e pede para eu falar um pouquinho sobre a linha K, a famosa K-Line. Eu já falei bastante sobre RedCam, tem muitos vídeos no canal que eu falo sobre a RedCam, que é aquela rede de 2 fios que permite conexão entre dispositivos no automóvel, inclusive também na indústria. Mas a K-Line, até agora eu nunca falei nada sobre ela, e muita gente me pergunta. Então eu resolvi falar nesse vídeo um pouco sobre a K-Line, que é essa conexão que permite ligação de scanner no automóvel, mostrar os parâmetros do carro no painel, velocidade, RPM, essas coisas todas, através de um único fio, que é a K-Line. Aqui a gente montou várias coisas que eu pretendo mostrar nesse vídeo para vocês. Eu pretendo me aproximar daquilo que é o mais básico da K-Line e passar para vocês informações importantes sobre como funciona essa rede de comunicação, essa linha de comunicação dentro dos automóveis. Então nesse vídeo você vai aprender um pouquinho sobre a K-Line ou a linha K, que é super usada em automóveis ligeiramente um pouquinho mais antigos. Vamos ver esse vídeo? Vai ser muito legal. A linha K, ou a K-Line, foi um dos primeiros padrões de comunicação serial adotados para diagnóstico automotivo. Ela foi padronizada principalmente pela norma ISO 9141 e depois pela ISO 14230, também conhecida como KWP 2000. Guarde bem esses nomes, eles são figurinhas carimbadas no mundo da linha K. Entre 1980 até o início dos anos 2000, a linha K praticamente dominou o mercado automotivo, por um motivo muito simples. Ela permitiu que qualquer oficina pudesse conectar um equipamento padronizado, no caso um scanner, para observar os parâmetros do motor e ler os possíveis códigos de falhas. Do ponto de vista elétrico, a linha K, ou a K-Line, é um protocolo de comunicação serial, bidirecional e que usa um único fio para transmitir e receber dados, normalmente entre a ECU e um scanner ou painel. Normalmente, essa conexão é feita através do pino 7, da famosa tomada OBD2 de 16 pinos. Embora a comunicação seja feita através de um único fio, é possível que a ECU e o scanner se comuniquem sem problemas por meio de um tipo de comunicação chamado Half Duplex. Se o scanner transmite, a ECU recebe. Se a ECU transmite, o scanner recebe. Os dois nunca transmitem ao mesmo tempo. Diferentemente de outras formas de comunicação mais modernas, a comunicação de dados via linha K é muito lenta, quase parando, variando tipicamente de 1,2 kbps a 10,4 kbps. Embora a comunicação seja feita entre dois sistemas digitais, o nível de tensão empregado na linha K é bastante diferente daquele empregado em processadores modernos. Enquanto os níveis no Arduino ou ESP32 operam em nível alto de 3,3 ou 5 volts, na linha K, o nível lógico 1 corresponde à tensão da bateria do carro, ou seja, 12 volts. Em outras palavras, nunca conecte a linha K diretamente nas entradas do Arduino ou ESP32. Se você fizer isso, com certeza vai mandar a sua plaquinha diretamente para o beleléu.
Se conectarmos um multímetro ao pino 7 do conector OBD2 e ligarmos o automóvel, tudo o que veremos será uma tensão igual à tensão de bateria. Se conectarmos um osciloscópio nesse mesmo pino, observaremos exatamente a mesma coisa, uma tensão igual à tensão de bateria, sem qualquer sinal de comunicação. Diferentemente dos fios da rede CAN, onde um osciloscópio mostra uma atividade quase frenética de comunicação, muitas vezes até com o carro desligado, no caso da linha K, o silêncio é absoluto, nenhuma atividade é registrada. Tudo parece morto. Pessoal, essa falta de atividade observada no osciloscópio, com um nível de tensão preso em 12 volts, é absolutamente comum na linha K. Isso acontece porque não tem atividade. A ECU não está falando com o scanner, não está falando com o painel, então não tem nenhuma atividade observável no osciloscópio. Para a gente mudar isso, é necessário despertar a ECU. É necessário a gente falar assim, ECU, vamos conversar um pouquinho? Me passe dados aí. É necessário que você, então, envie algumas informações para ela despertar. Para que você possa fazer isso, você precisa saber qual é o idioma que ela fala. Qual é a norma? Se é a norma ISO 9141 ou a ISO 14230, que é a WP 2000. Sabendo disso, você vai conseguir trocar ideias, trocar dados com a ECU através da linha K. Mas para isso a gente precisa conhecer alguns detalhes muito importantes, que é o que a gente vai ver agora. O processo de inicialização da comunicação via linha K é conhecido como handshaking, que em bom português significa aperto de mão ou cumprimentos. É através do handshaking que os equipamentos ligados à linha K confirmam o idioma, ou seja, a norma que vão se comunicar, se é a ISO 9141 ou a ISO 14230. O handshaking também permite informar quem está transmitindo os dados e quem vai responder às solicitações. Em outras palavras, handshaking é a conversa inicial de troca de credenciais entre os dispositivos. Uma vez que o handshake tenha finalizado com sucesso, a troca de informações via linha K já pode começar. Um painel, por exemplo, pode solicitar à ECU a velocidade do automóvel, enquanto um scanner pode solicitar a posição da abertura da borboleta, ou então a temperatura do motor. Sem o handshaking, não há troca de dados e os equipamentos não se comunicam. O processo de handshaking da linha K depende exclusivamente da norma usada no projeto. E as mais comuns, como dito anteriormente, são as normas ISO 9141 e ISO 14230, também chamada de KWP 2000. Quando os equipamentos conectados à linha K obedecem à antiquíssima norma ISO 9141, o método de handshaking recebe o nome de 5-baud init, e quando o modo de comunicação obedece à norma ISO 14230, ou a KWP 2000, o método recebe o nome de fast init. Para acordar uma ECU que opera em 5-baud init ou 5-baud init, o dispositivo solicitante, que pode ser um scanner ou um painel, envia apenas um byte extremamente lento de valor 33 em hexadecimal, na velocidade de 5 baud, ou seja, a 200 milissegundos por bit. Ao receber essa sequência de bits, a ECU devolve, já na velocidade de 10.400 bauds, uma sequência de 3 bytes. O primeiro, nesse caso 55 em hexadecimal, é chamado sync byte e tem um valor fixo. Os 2 bytes seguintes, neste exemplo E9 e 8F em hexadecimal, são chamados de keywords, KW1 e KW2 respectivamente. Ao receber esses 3 bytes,
o scanner pega o terceiro byte, ou seja, a KW2, e inverte o valor em uma operação lógica de complemento e devolve para a ECU o byte 70 em hexa, que é a inversão da KW2 8F. Ao receber o valor da KW2 complementado, ou seja, invertido, a ECU responde com o byte CC em hexadecimal, confirmando os parâmetros e abrindo a seção. Aqui embaixo, nós temos o resumo dessa sequência. Repare que esse mini handshake leva exatos 2 segundos só para acordar a ECU. Para não ficar no ar, a norma ISO 9141 nunca foi muito clara sobre o significado individual de cada bit das keywords 1 e 2. O que se sabe é que são bytes que informam ao solicitante algumas características do protocolo que podem ser utilizadas durante a sessão. No caso da norma ISO 14230, que usa o método FastInit, o despertar da ECU acontece de forma totalmente diferente. Aqui não existe o envio de 5 baldes. O scanner apenas envia um pulso na linha e já inicia o envio de uma mensagem de dados a 14.400 kbps. Mas tem um detalhe muito importante. Nesse pulso inicial, o dispositivo solicitante, geralmente um scanner, joga a linha para nível baixo durante exatos 25 milissegundos e depois sobe para o nível alto novamente por mais 25 milissegundos. Logo em seguida, já emenda um frame solicitando a comunicação. Normalmente, esse frame inicial é composto de 5 bytes e recebe o nome de Start Communication. O byte 1 é o header, que informa a ECU como o frame está formatado. Valores como 83 ou C1 em hexadecimal são bem comuns nessa posição. O byte 2 informa o destino, normalmente a ECU. O terceiro byte é a origem. Normalmente, o scanner possui um valor fixo de 21 em hexadecimal. O byte 4, geralmente 81 hexadecimal, informa a solicitação de abertura de sessão para diagnóstico. O byte 5 é o checksum, ou seja, a soma de todos os bytes enviados. Ao receber essa sequência, a ECU responde com um frame semelhante a esse: 83, F1, 10, C1, E9, 8F, BD. O byte 1 é o header. Ele informa ao scanner como o frame está formatado. O byte 2 é o destino. No caso, F1 significa que a ECU está enviando uma mensagem ao dispositivo F1, ou seja, ao scanner. O terceiro byte é a origem, ou seja, a própria ECU. Os bytes 4, 5 e 6 são chamados de keywords. Eles carregam muita informação sobre o handshake e falhas de solicitação. Por hora, o byte mais importante desses três é o byte 4, chamado identificador de serviço. Se nesse byte aparecer o valor 7F em hexadecimal, alguma coisa provavelmente deu errada no handshaking. E finalmente o byte 5, que é o checksum, ou seja, a soma de todos os bytes enviados. Esse processo todo leva pouco mais de 50 milissegundos para ser completado, o que mostra que o FastInit é muito mais rápido que o 5-BALD-INIT, que dura 2 segundos. Então, resumindo, para acordar a ECU do modo FastInit, o scanner envia um pulso baixo e um pulso alto de 25 milissegundos cada um, e já emenda uma sequência de bytes solicitando a comunicação. Se tudo estiver certo, a ECU responde com outra sequência de bytes, lembrando que o byte 4 em 7F indica que alguma coisa errada aconteceu. Para que a gente não fique só na teoria que ninguém merece, eu montei aqui na bancada um setup bastante fácil de ser compreendido que pretende mostrar para vocês como funciona
esses dados da linha CAD, os dados que trafegam entre a ECU e um scanner, por exemplo. Aqui nós temos o nosso simulador, que está ligado a uma ECU do tipo Magnete Marelli e AW4AFB. Nós temos também um osciloscópio, que está ligado na linha K. Temos um analisador lógico, e esse analisador lógico é muito interessante porque ele é baratinho e ele dá um show para poder mostrar sinais digitais. Então nós vamos utilizar o analisador lógico, ele vende no Mercado Livre, é um analisador lógico de 8 canais. E aqui nós também temos o nosso scanner. Eu montei aqui com o Arduino Nano um simulador de linha K. Ele está enviando dados para a ECU, ele está tentando fazer uma comunicação com a ECU, eu fiz uma programação para isso. E para poder fazer a conexão entre o Arduino Nano e a linha K, eu estou utilizando um conversor de nível. Esse conversor de nível ele transforma os 5 volts do Arduino em sinais de 12 volts que são compreendidos, que são entendidos pela linha K. E vice-versa. O sinal da linha K de 12 volts entra no nosso conversor de nível e é convertido em 5 volts para que o Arduino possa compreender e não queimar. Essa interface ela é composta de 2 transistores, é uma coisa muito simples mesmo, e o objetivo dela é a gente trocar o circuito integrado específico para fazer isso, que é o L9637, por uma coisa que você pode ter no seu laboratório, que são 2 transistores e alguns resistores. Lembrando que o L9637 é muito, muito difícil de achar. Quando você acha, ele é em formato SMD e também ele custa caro. Então é mais fácil montar esse conversor de nível. Esse conversor de nível nós temos o Arduino conectado à entrada do conversor e a saída dos sinais do Arduino vão para a linha K, que é esse fiozinho amarelo que tem aqui, que está conectado no nosso simulador. Esse simulador está conectado à injeção, então os sinais do Arduino vão até o OBD2 do simulador e daqui vai até a injeção e a W4FB. E o oposto também. Os sinais da linha K vêm pelo fio amarelo, passa pelo cabinho e chega até esse ponto onde nós estamos conectados com o osciloscópio também. Aqui no fio amarelo o sinal vem para o Arduino, passando por um pequeno diodo Zener que tem aqui de proteção, de modo que o sinal da linha K, que é de 12 volts, não vai danificar o nosso Arduino. A saída do Arduino, que é o pino D8 e D9, também está conectado ao analisador lógico. Esse analisador lógico ele vai analisar os sinais que estão entrando e saindo do Arduino, ou seja, os sinais de comunicação da linha K. Conectado ao analisador lógico, nós temos o software Sally Logic, que pode monitorar os 8 canais do analisador lógico. Só que nós vamos usar só 2 canais. A saída RX do Arduino e a saída TX do Arduino. Ou seja, nós vamos ver as requisições, as transmissões de dados do Arduino e ver o eco e a resposta da ECU também. Tudo ao mesmo tempo na tela do analisador lógico. Enquanto isso, nós temos aqui na telinha do nosso osciloscópio exatamente aquilo que a gente já viu anteriormente, que é o handshaking, que é a tentativa do nosso scanner, por exemplo, ou do nosso painel, que no caso é o nosso Arduino Nano, tentando se comunicar com a ECU. Só que a ECU ela está desligada, então ainda não tem comunicação. Aqui o que a gente vê é muito simples, é aquilo que a gente viu agora há pouco. É o sinal em nível alto, de repente ele põe para baixo o sinal durante 25 milissegundos, que é essa queda aqui. Vamos mostrar aqui melhor. Que é essa queda. Daí ele põe por mais 25 milissegundos e envia a sequência de bytes que a gente viu anteriormente, que é aquela sequência C1, 33, F1, 81, 66. Essa é a sequência de bytes. Só que, como está desligado, a gente não tem a resposta. Vamos dar uma olhadinha nessa sequência aqui, no nosso analisador lógico, porque a diferença entre analisar com o osciloscópio e o analisador lógico é uma diferença enorme.
O analisador lógico consegue te mostrar tudo o que está trafegando por aqui. Vamos dar uma olhadinha no analisador lógico. Eu vou acionar o analisador lógico, já está conectado aqui. Aqui no canal 4 nós temos o RX do Arduino, ou seja, os sinais que vêm da ECU. E aqui no canal 5 o sinal TX, o sinal que o nosso Arduino está enviando para a ECU. Vamos ligar ele aqui e vamos dar uma olhadinha. Aqui está o primeiro pacote. E o segundo pacote. Eu vou congelar esses dois frames aqui para a gente poder olhar ele de uma forma mais prática. Eu vou escolher este frame aqui, que é o frame que o Arduino está enviando. A gente observa aqui. E o frame de cima é justamente o eco, que está vindo pela linha K. Ou seja, o nosso Arduino envia os sinais e ele também recebe, porque ele também está ligado na linha K. Então ele envia e recebe ao mesmo tempo. Só que a gente não tem a resposta da ECU ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou abrir esse pacote de dados aqui. E aqui no centro da tela, nós temos os dados que estão sendo enviados. Vocês lembram dos dados que eram? Vamos abrir um pouquinho mais. Aqui está, C1. Esse aqui é o envio do TX do Arduino, ó, C1, 33, F1, 81 e o checksum 66. A gente lembra bem o que é isso? O C1 era o header, o 33 é o destino, o F1 é a origem, que no caso é um scanner que eu construí com o Arduino aqui. Na realidade ele é um injetor de sinais de linha K para poder fazer testes. O quarto byte, melhor dizendo, é o 81. O 81, caso vocês não lembrem, é o Start Communication. E o 66 é o checksum. Com esses dados aqui, a ECU tem que responder. Observe bem que tem que responder. Aqui também a gente tem outro detalhe interessante. Aqui a gente tem um momento em que o scanner derruba a linha, como a gente pode ver aqui, por 25 milissegundos. E aqui, quando ele sobe a linha por 25 milissegundos. E a sequência de bytes, que a gente já conhece, que é a sequência de handshake. Como a gente pode ver, ele não consegue comunicação com a ECU. Então o que ele faz? Ele tenta novamente. Ó. Ele tenta novamente, é a mesma sequência aqui, a gente pode ver, ó, C1, 33, F1, 81 e 66. Muito bem. Agora que a gente já viu essa sequência, vamos agora ligar a nossa ECU e vamos ver uma mudança bastante grande aqui tanto no nosso osciloscópio, como também no analisador lógico que está aqui em cima. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos ligar a linha 30. Vamos ligar a linha 15. E nesse momento, o que acontece? A linha K começa a trocar informações com a ECU através do nosso conversor de nível. E a gente já vê outras situações aqui no nosso osciloscópio. A gente já vê que os dados já não são mais os mesmos. Observe que interessante. Existem alguns pacotes de dados completamente diferentes daqueles que a gente viu agora há pouco, que era o handshaking. Aqui a gente está vendo outras coisas, e é aqui que é o mais interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso analisador de sinais também? Eu vou resetar o nosso scanner, vou disparar o analisador lógico e vamos liberar o sinal. Vamos ver aqui. Nós vamos ver que o sinal vai subir, vai descer e vai começar a transmitir dados. Só que agora, olha que diferença. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Aqui a gente está vendo a comunicação. Eu vou pausar momentaneamente. A gente já tem uma comunicação aqui. Ó. Aqui a gente tem o handshaking, lembram bem? Tem o handshaking. Vamos abrir aqui. Aqui nós temos
o início do handshake, que são aqueles bytes tradicionais. E aqui agora, observe que interessante, ó. Depois que eu liguei a ECU, o que acontece? Ela respondeu ao handshake que está aqui. Lembra que é necessário que a ECU responda? Aqui está a resposta da ECU. Lembram dessa resposta? Nós fizemos uma solicitação e ela respondeu com 83, F1, 10, C1, E9, 8F. E mais um pouquinho aqui na frente a gente tem o checksum, que é o BD. Olha que interessante. Ela acordou a ECU. A ECU acordou e agora o nosso scanner feito com o Arduino vai poder trocar ideias com a ECU. Vamos dar uma olhadinha nessa comunicação aqui, ó. Ela está um pouquinho à frente, vamos dar uma olhada aqui. Aqui os pacotes são os mesmos. Aqui eu tenho um bloco de dados, aqui eu tenho o mesmo bloco de dados, porque eu programei o Arduino dessa forma, e aqui eu tenho o terceiro bloco de dados. Observe que interessante, que nesses blocos aqui, ó, nós temos essa conexão, essa mensagem aqui, que é diferente dessa mensagem, mas muito parecida, que é diferente dessa mensagem, mas muito parecida, que é diferente dessa mensagem, que é muito parecida, e que é diferente dessa mensagem, que é muito parecida. Cada vez que eu envio uma mensagem aqui, ó, a ECU responde aqui. Eu envio essa mensagem aqui, e a ECU responde aqui. Eu envio essa mensagem, e a ECU responde. Eu envio essa mensagem, a ECU responde. E assim por diante. Mas, Rogério, o que são essas mensagens? Ahá! É agora que a linha K faz sentido de existir. O motivo da linha K é o diagnóstico, como a gente sabe. Uma vez que a ECU e o nosso scanner estão se comunicando, o que acontece? Ele vai fazer requisições. O scanner faz requisições para a ECU. E aqui no caso, ele está fazendo a requisição de dados de temperatura, de RPM, dados de MAP, dados de TPS e dados de temperatura do motor. É muito interessante isso. Eu vou ampliar aqui as requisições, vamos se concentrar primeiramente nesse bloquinho aqui, ó. A gente vê que nós requisitamos C2, 33, F1, 01, 11 e o checksum F8. E a ECU respondeu 83, F1, 10, 41, 11, A1 e o checksum 77. Pessoal, esses bloquinhos aqui são a alma da linha K. Esses bloquinhos de requisição são chamados PIDs. Os PIDs, eles permitem que o scanner ou o painel pergunte para a ECU os dados de temperatura, etc. Vamos dar uma olhadinha agora nesses PIDs e ver o que eles são e quantos PIDs existem e como pode ser feita a requisição dos dados da ECU através de um scanner ou de um painel. Vamos dar uma olhadinha? PID significa Parameter ID, ou em bom português, ID de parâmetro. Os PIDs são os códigos de valor hexadecimal usados por um scanner ou um painel para solicitar à ECU os dados de um veículo. Por exemplo, o PID 05 solicita à ECU o valor da temperatura do líquido de arrefecimento. O PID 0C solicita a velocidade do automóvel. O PID 11, por exemplo, pergunta para a ECU qual a posição do pedal do acelerador. Existem diversos PIDs catalogados, mas infelizmente nem sempre eles estão disponíveis pelo fabricante da ECU, do scanner ou do painel. A norma SAE J1979 define um conjunto padrão de 20 PIDs, que podem ser consultados sempre pelo mesmo valor hexadecimal.
Mas é bom ter em mente que nem todos os fabricantes suportam todos os PIDs padronizados. E para piorar a situação, muitas montadoras criam PIDs personalizados que não estão presentes na lista padrão OBD2. E isso pode dificultar a solicitação de alguns dados da ECU. Para facilitar o entendimento, aqui nós temos uma tabela de alguns dos principais PIDs utilizados na requisição de dados da ECU. Na primeira coluna, nós temos o valor em hexadecimal do PID, e na segunda coluna, a descrição. Na terceira coluna, vemos a quantidade de bytes retornados, e na quarta coluna, a fórmula usada para calcular o valor real. A solicitação de um PID segue o mesmo formato usado para acordar a ECU. Por exemplo, para solicitar a temperatura do líquido de arrefecimento, o scanner ou o painel envia o frame padrão C2 33 F1 01 05 EC, onde o byte 1 é o header de formato, que, entre outras coisas, informa a quantidade de bytes que compõem o frame. O byte 2 é o destino, no caso, 33 é a nossa ECU. O byte 3 é a origem. F1 é o endereço padrão dos scanners. O byte 4 é o modo. No caso, o modo 1 significa requisição de dados. O byte 5 é o PID solicitado, no caso 5 é igual à temperatura. O byte 6 é o checksum. Se tudo der certo, a ECU responde com outro frame, parecido com esse. 83, F1, 11, 41, 05, 3C e o checksum. Neste caso, os 3 primeiros bytes formam o cabeçalho da mensagem. O quarto byte é a confirmação do modo 01. Aqui no caso, a ECU soma 40 e entrega o valor 41, significando o modo 1. O quinto byte é a confirmação do PID solicitado. E o sexto byte é o valor da temperatura em hexadecimal. Usando a fórmula vista aqui ao lado, basta subtrair 40 do valor retornado. Nesse exemplo, 3C é igual a 60 em decimal. Subtraindo 40, obtemos a temperatura do motor de 20 graus Celsius. Na prática, após o handshaking, o scanner ou o painel podem fazer dezenas de requisições por segundo. Daí a necessidade de um osciloscópio para ver a atividade da linha K. Ou melhor ainda, um analisador de protocolos, que vai lhe dizer exatamente quais são os bytes que estão trafegando pelo fio da linha K. Para exemplificar tudo que a gente já aprendeu de uma forma mais prática ainda, eu construí aqui na nossa bancada um pequeno painel automotivo, uma coisa bem simples mesmo, você também pode chamar isso de scanner, que vai se comunicar com a nossa ECU Magnete Marelli através da conexão OBD2. O que a gente tem aqui nesse momento é o nosso osciloscópio conectado na linha K diretamente, mostrando o handshaking, a tentativa de handshaking, produzindo os 2 pulsos de 25 milissegundos cada um, e mais os bytes necessários para acordar a injeção Magnete Marelli. Se a gente for observar bem, a gente só tem aqui os pulsos de handshake, a gente não tem nada além disso. A gente só tem aquela tentativa de comunicação. Isso acontece porque o nosso simulador está desligado, a injeção eletrônica ainda não está funcionando, então a gente só tem os pulsos de handshake e nenhuma informação aqui no painel. Esse painelzinho aqui eu fiz com display de 128 por 64. Então assim que a gente tiver comunicação entre o nosso painelzinho feito com Arduino e a nossa ECU, nós vamos ver a mudança aqui no osciloscópio e também a alteração aqui no nosso analisador lógico, que nesse momento está apenas mostrando os pulsos do handshaking, exatamente como a gente viu antigamente. Aliás, como a gente viu
agora há pouco. Agora eu vou conectar a nossa linha 15 e a ECU vai começar a se comunicar com o painel. Vamos dar uma olhadinha? Aqui está, e vai mudar muita coisa aqui, e aqui nós vamos ver informações. Ó. Olha que diferença que está tendo aqui. Observe no analisador lógico a quantidade de pacotes trafegando pela linha K, e aqui o osciloscópio também mostrando muitos dados sendo transferidos. É uma diferença enorme. A gente pode ver aqui também, no nosso painelzinho, que o RPM está em 0, o TPS está em 0, o MAP está em 46 e a temperatura do motor em 95. Se eu mexer aqui no TPS, observe que nós vamos ver uma modificação aqui. Ó. Eu estou alterando o TPS e a gente está tendo o TPS respondendo aqui no nosso painelzinho de display 128 por 64. Isso é muito interessante porque o TPS, para poder mostrar o TPS, eu estou pedindo para a nossa ECU o PID 11. Para pedir o MAP, eu estou pedindo o PID 0B. E para pedir a temperatura do motor, eu estou pedindo o PID 5, como a gente acabou de ver agora na descrição. O RPM está em 0, observe bem. Ele está em 0 porque o nosso injetor de sinais de rotação e fase, que eu já ensinei a montar aqui no nosso vídeo, no nosso canal, está desligado ainda. Ele não está injetando nenhum tipo de sinal. Então agora eu vou ligar o injetor de sinais, vamos ver. Vamos passar para 60 menos 2. E vou disparar. Quando eu disparar ele, nós vamos ver a atividade no nosso painel. Ali está. E ali marcando 956. A gente pode ver que é o mesmo número que mostra no nosso injetor de sinais de rotação e fase. 956 RPM. Uma pequena variação, lógico, entre os dois equipamentos. Olha que interessante, pessoal. Então eu consigo transferir dados entre a nossa ECU e o nosso painel feito com Arduino, esse pequeno painelzinho aqui, feito com Arduino, de modo que você também pode construir algo semelhante, justamente para poder fazer um painel no automóvel. Você imagina você com um painelzinho legal, ou com letras até maiores que essa, mostrando o RPM. Isso tudo é possível de ser feito desde que você conheça como transferir dados através da linha K. Se você pluga um osciloscópio na linha K, você vai ter esse tipo de informação, o que mostra que a linha K está em atividade. O nosso analisador lógico também tem bastante informação ali. Observe bem, eu vou dar uma paradinha nele e nós vamos ver os PIDs que eu estava falando. Aqui a gente tem o PID 0C do RPM, aqui a gente tem o PID 11, aqui a gente tem o PID 0B e aqui nós temos o PID 0,5 da temperatura. Observe aqui que interessante. Ó. Aqui está o PID 0,5. Perfeito aqui, mostrando que a ideia de você transferir dados utilizando o método dos PIDs funciona perfeitamente bem. Ou seja, se você monta um circuitinho desse, você também consegue fazer esse tipo de transferência de dados. Para que não fique no ar a construção desse equipamento, a gente pode deixar isso para um próximo vídeo, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu vou deixar aqui embaixo da descrição do vídeo o esquema para você poder construir esse pequeno circuito que transforma os sinais de 5 volts do Arduino em 12 volts da linha K e vice-versa, os 12 volts da linha K para 5 volts do Arduino. Para você utilizar o osciloscópio, que nem a gente está utilizando aqui, não precisa. Mas se você quiser analisar isso com o analisador lógico, aí sim você vai precisar fazer essa transferência, essa conversão de sinal. No caso do analisador lógico, basta você utilizar um resistorzinho e o diodo, como está no diodo Zener, né? Como está no esquema. Eu vou deixar na descrição do vídeo, além do esquema para poder construir o nosso circuito, o link para você poder adquirir o analisador lógico, esse aqui de 24 MHz, que ele custa mais ou menos R$50, por aí ele é baratinho,
E também vou deixar o link para você poder adquirir o software, que é esse software maravilhoso aqui, que é o Logic 2 da SaliLogic. É um software que você baixa ele do site da SaliLogic, você não paga para poder usar as principais funções dele, então ele é gratuito. Você instala no seu computador e pode usar ele juntamente com um analisador lógico de 8 canais, que é uma mão na roda, é um aparelhinho que é uma mão na roda. Dependendo de como esse vídeo aqui andar, se as pessoas tiverem bastante interesse nesse tipo de assunto, eu posso futuramente trazer aqui para o canal a montagem de um equipamento bastante simples como esse daqui, que consegue conectar a linha K e analisar os protocolos ISO 9141 e ISO 14230, que são os dois principais protocolos utilizados na linha K. A gente pode observar aqui embaixo, nessa sequência de bytes, o PID dá informação de temperatura, de RPM, variando à medida que os dados vão chegando. Observe esse byte aqui, ele muda para todos os PIDs que eu estou pedindo. Ó. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso vídeo, onde eu tentei demonstrar para vocês um pouquinho da linha K, a famosa K-Line. O assunto é super vasto, a gente só triscou assim a ponta do iceberg. E caso você tenha gostado desse tema, se interesse por esse tema, eu peço que deixe aqui embaixo do vídeo comentários sobre o assunto. Caso vocês queiram mais informações, deixe aqui embaixo escrito. E conforme o vídeo for se desenvolvendo, for propagando, então a gente pode até pensar em construir alguma coisa um pouco mais substancioso do que a simples demonstração na bancada. Então eu vou pedir para vocês, caso ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam, porque se inscrevendo no canal é uma demonstração de que o vídeo foi interessante e o YouTube propaga esse vídeo, ele manda esse vídeo para mais pessoas. Então, se você gostou do vídeo, você deixa o like aqui embaixo e curta o vídeo também, compartilhe o vídeo, faça com que o vídeo cresça. Eu vou pedir também para vocês, caso ainda não sejam inscritos no canal, que se inscrevam no canal, porque da mesma forma que curtir o vídeo, se inscrever no canal torna o canal maior. Isso pra gente é fundamental. Fazer vídeos técnicos não é uma tarefa muito fácil, não são vídeos simples, são vídeos complexos de serem feitos, então é necessário que tenha bastante gente que gosta do canal, que se inscreva no canal. Eu também vou pedir para vocês uma coisa super importante. Caso vocês ainda não sejam membros do canal, por favor, pensem bem e sejam membros do canal. Sendo membro do canal, você ajuda a gente a fazer esse tipo de vídeo, comprar material, fazer o desenvolvimento de um vídeo que só com uma pequena quantia por mês é possível de ser feito. Quando você é membro do canal, você paga moedas pra gente, de modo que a gente possa juntar todas essas moedas e fazer alguns vídeos legais para todo mundo. Então, se você ainda não é membro do canal, pense bem e seja membro do canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, como sempre. Muito obrigado, pessoal. Valeu! Aqui nós temos o nosso simulador, está ligado a esse pequeno circuito que transforma os sinais de 5 volts, os sinais da linha K,